Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao desenvolvimento do nosso projeto, nós já fizemos as análises que eram solicitadas explicitamente aqui no nosso problema, no nosso estudo de caso. Só que agora nós começaremos a gerar melhorias, sejam elas em termos de novas análises que vão complementar ao que foi solicitado, a associação com outros elementos e também a situação de organização e de design. Então agora começaremos a fazer essas propostas de melhorias. Lembrando que o nosso projeto, neste momento, está com essa estrutura aqui. Nós vamos deixá-lo, neste primeiro momento, apenas mais organizado, para que a gente possa, na sequência, criar aqui um plano de fundo que vai dar um aspecto mais profissional ao nosso projeto. Então, primeiro eu vou começar aqui reorganizando o tamanho dos elementos. Vou diminuir aqui o tamanho de alguns elementos, vou adicionar um pouco mais de opções em outros elementos, para que a gente possa ir criando essas situações. Então, eu tenho o primeiro caso aqui, a quantidade de acidentes por causa, e a gente elencou as 5 principais causas. Vou deixar aqui na parte superior esquerda, que é o local onde, em geral, eu começo a analisar o dashboard, eu começo a olhar no ponto superior esquerdo, e eu vou fazer um formato de Z. Em geral, a gente faz a leitura nessa forma, e nós vamos terminar de posicionar os nossos elementos. Aqui embaixo, por exemplo, eu tenho informações de hora, dia, e é interessante até que eu crie uma outra informação que me mostra a quantidade de acidentes por mês, até para poder comparar essas informações com vários critérios temporais. Dia da semana, hora do acidente, o mês em que aconteceu. São informações interessantes e que não foi solicitado explicitamente uma análise trazendo o nome do mês, mas é claro que é um ponto aqui importante e que nós iremos trazer. Então, primeiro, eu vou deixar aqui posicionado a informação do acidente por hora. Vou diminuir o tamanho aqui do meu gráfico que mostra a quantidade de acidentes por dia, mas nós teremos que fazer ajuste aqui para que os nomes não fiquem ali atropelados. Mas eu já quero criar uma análise extra para colocar aqui a quantidade de acidentes por mês. Afinal de contas, essa é uma base que ela vai crescendo mês a mês. Então, mensalmente, a PRF atualiza esse volume de acidentes. E é interessante que eu consiga ver essa evolução mês a mês. Para criar este gráfico de evolução mensal, eu vou criar aqui um gráfico de linhas. E neste gráfico, eu vou trazer as informações dos acidentes de acordo com os meses. Lembra que a gente criou uma tabela calendário, onde eu tenho aqui o nome do mês abreviado. Eu tenho o mês abreviado, que é o que eu vou marcar. Eu vou marcar também a quantidade de acidentes. Então, veja que eu gerei aqui um gráfico que está me trazendo a quantidade de acidentes por mês. Só que ela trouxe num formato de organização do maior volume de acidentes para o menor. Então, o maior volume de acidentes aconteceu em março e o menor em fevereiro. E, em geral, quando eu quero mostrar uma evolução ao longo do tempo, essa classificação não é adequada. Então, eu vou modificar, clicando aqui nos 3 pontinhos, a classificação do eixo pelo próprio mês. E eu vou colocar isso aqui em ordem crescente. Só que observe que está abril, depois fevereiro, depois janeiro, depois março. Por quê? Porque o nome do mês é um texto. E, por padrão, ele está aqui organizado em ordem alfabética. O que a gente precisa fazer? Eu preciso indicar para o Power BI que esse mês abreviado será classificado em ordem cronológica. Como que a gente pode fazer isso? A gente já fez no momento anterior uma situação parecida com o dia da semana. Mas eu vou voltar aqui nos meus dados, eu tenho minha tabelinha calendário, e eu tenho o mês abreviado, que por padrão está classificado de acordo com o alfabeto, na hora que eu mando exibir aquilo num gráfico. O que eu vou fazer? Eu vou indicar que essa coluna mês abreviado, eu cliquei sobre ela, será classificada a partir do número do mês. Então, eu tenho aqui uma coluna chamada número do mês. Isso significa que agora, janeiro, automaticamente faz uma associação como sendo o primeiro mês. Fevereiro, o segundo mês, e assim por diante.
Quando eu visualizo o meu gráfico agora, observe que eu tenho de janeiro para abril. A classificação aqui já está de maneira cronológica, beleza? Vou deixar ela aqui um pouquinho menorzinha, mas é claro que nós iremos melhorar essa disposição conforme informamos agora há pouco. Observe que os meus elementos aqui dos cartões, eles estão excessivamente grandes. Então, eu vou poder diminuir um pouquinho sem comprometer aqui a minha visualização. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui sobre um determinado cartão, venho em formato, o valor do balão que está ali 45, eu vou deixar aqui 20. Beleza. Eu tenho também o rótulo da categoria, que é a legenda. Ela está ali com o tamanho 12, vou deixar aqui 8. Ok, depois a gente vai ajustando, aumentando se for necessário. Pego este cartão, pincel de formatação, e eu posso colar nos demais para que eu leve esse estilo, deixando ali com um tamanho reduzido, ok? Vamos modificar aqui o posicionamento e depois vamos ter aqui outras melhorias, outros processos. Posso diminuir, inclusive, as bordas aqui do cartão para ele ficar menor em todos eles, mas depois faremos os ajustes, sobretudo quando estivermos configurando o design final. Ok, esse último, beleza. O acidentes por tipo de pista, ok, ele vai ficar ao lado aqui dos principais acidentes, mas faremos os ajustes necessários em termos de layout. Veja que ainda não está aqui na forma mais adequada. Eu tenho os gráficos exibidos, eles já estão aqui mais ou menos agrupados da forma que eu gostaria, mas eu ainda não tenho delimitações claras de onde está um gráfico, onde está outro. Então, para isso, será extremamente útil a criação de um plano de fundo aqui no PowerPoint, para que eles possam estar incorporados nesse plano de fundo. Desta forma, eu terei delimitações claras dos meus elementos, facilitando a visualização, ok? E as coisas aqui sendo planejadas da forma como a gente gostaria. E aqui eu vou te dar um exemplo de solução para este plano de fundo que nós utilizamos aqui na proposta de solução. Mas você pode personalizar, ajustar de acordo com a sua necessidade. Combinado? Te vejo na próxima aula.